Mateus capítulo 20, versículo 29, os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse, e eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo o viram eles e o seguiram. Aleluia. Glória a Deus. O evangelho do Senhor Jesus, a gente sabe que tem um monte de evangelho por aí, né? Tem um monte de evangelhos por aí, evangelho de corrente, de campanha, de objetos ungidos, entre aspas, porque ungido é a palavra de Deus. Tem o evangelho que te pede dinheiro, tem o evangelho que te manda vender a coisa e trazer. Tem um monte de lixos de evangelhos por aí. Mas o único, vivo e verdadeiro evangelho que foi regado a sangue, que o Espírito de Deus paira sobre ele, é o evangelho de Jesus. Só esse. Que nos curvamos, reconhecemos e cultuamos e adoramos. O resto é lixo. E lixo é para ser jogado no lixo. Então, o evangelho de Jesus, ele é de uma simplicidade tão grande, mas de uma simplicidade tão grande, que por ser tão simples, as pessoas às vezes não querem aceitar. Elas não concebem a ideia de aceitar por causa da simplicidade do evangelho. É de uma simplicidade assim estupenda, extraordinária. E o Espírito de Deus é o responsável por trazer essa simplicidade ao nosso espírito. Quer ver? Esses dois cegos que estavam lá, saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quem é que clamava? Hein? Os dois cegos. Olha o que o Espírito de Deus te fala logo de cara, agora aí, mais essa. Tem hora que não é para você pedir para alguém orar por você. É para você clamar a Deus do íntimo da dor que você está sentindo. Primeiro, Deus conhece o que tu está passando. Em segundo lugar, é você. Deus conhece infinitamente melhor do que nós o que nós estamos vivendo ou passando. Pode ter certeza. Deus conhece muito mais. Tem hora que Deus quer ouvir você e a pessoa não entende isso. Você cresce espiritualmente quando você rasga lá de dentro do teu íntimo um desejo de falar com Deus, em que a outra pessoa que está orando por você, ela não vai conseguir expressar, em muitas das casos, o que você está passando, o que você está sentindo. Eles eram cegos, deviam estar numa angústia terrível, querendo ver. Às vezes, se acontece alguma coisa com a tua vista, embaça, ou você, algum problema de conjuntivite, alguma alergia, tu fica angustiado, você fica agoniado porque não está enxergando. Imagina aqueles dois homens cegos que não estavam enxergando nada. Ninguém poderia clamar sentindo a dor que eles estavam sentindo se não fosse eles, infinitamente melhor que eles, melhor do que eu, é claro, o Espírito Santo clamando, porque é o Espírito que leva com gemidos inexprimíveis aquilo que nós queremos colocar diante de Deus em oração, porque não sabemos orar como convém. Então eles rasgaram o peito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão começou a falar. Quem não conhece o teu problema nunca vai entender o peso do teu pedido de oração. Por isso é que tem hora que Deus quer que você abra a tua boca e fale com Deus.
deixa a preguiça de lado, deixa o esmorecimento de lado, deixa o cansaço de lado, deixa a fadiga de lado. Você tem que clamar. Você vai ter que clamar. Eu não estou dizendo aqui que você não vai pedir alguém para orar por você ou orar junto com você. É importantíssimo orar uns pelos outros. Mas aqui nesse contexto em que o Espírito está trazendo hoje essa mensagem, é para Deus te mostrar o valor que há quando tu abre a tua boca, rasga o teu coração e fala com Deus. Por isso que em Mateus 6,6 Jesus fala, tu quando orares, não é quando alguém orar por você, é tu quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, não pede ninguém para fechar para você, e fala, não é o outro falando por você, é você, fala com teu Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, Ele te recompensará publicamente. Ele está se dirigindo tudo a isso a você. Às vezes a tua situação ainda não mudou porque você está pedindo aos outros. Você tem que abrir a boca e deixar de dentro do teu espírito sair o teu gemido, o teu clamor, o teu pedido, o teu socorro, porque Deus te conhece infinitamente mais do que qualquer outra pessoa possa dizer que te conhece. Te conhece mais que tua mãe, mais que teu pai, mais do que teu amigo, mais do que a pessoa que está vivendo o problema contigo desde que começou. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. O desejo daqueles homens era tanto em clamar, que a multidão, cala a boca, chega, está incomodando, chega. Eles não davam a mínima para o que os outros estavam falando. Ele diz aqui, e a multidão os repreendia para que se calassem, e eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes a tua história ainda não mudou, porque você ainda não tampou os teus ouvidos para a multidão e abriu os teus ouvidos para a voz do Espírito de Deus. Não me interessa a multidão, me interessa o meu Deus. Não me interessa o que estão dizendo para mim fazer, interessa o que o Espírito de Deus está mandando eu fazer. Não me interessa o que estão dizendo que vai me acontecer, ou se estão querendo me parar. O Espírito de Deus é que tem a palavra perfeita para colocar na minha boca na hora da minha oração diante do meu Senhor. Então eles ignoraram a multidão. Você tem que ignorar a palavra do ímpio. Tu tem que ignorar a palavra do teu pai, da tua mãe, sendo eles ímpio ainda por cima. Porque a Bíblia diz que tu tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Nem sempre o conselho do teu pai e da tua mãe vai te conduzir por veredas de justiça, mas o conselho do Espírito Santo, esse nunca te deixará vacilar o teu pé. Não deixará, porque por mais que um pai ame, que uma mãe ame, quem tem o melhor para mim e para você é Deus. Não tem jeito. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na face da terra. Mas em primeiro lugar, dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Quantos casamentos são infelizes hoje em dia? Porque a menina deu ouvido ao conselho da mamãe. Casa com esse rapaz que ele é de boa família, ele é rico. Hoje vive uma vida em sofrimento e de tristeza. Se ela tivesse perguntado ao Espírito Santo de Deus antes, não tinha casado com ele, não entrava nessa. Da mesma maneira o rapaz, casa com essa moça, ela é de caseira, ela é de casa de boa família. Mas se ele perguntasse ao Espírito de Deus antes, talvez ele não casasse com ela e não viesse ter sofrimento na frente. Por que eu estou te dizendo assim? Porque quem conhece o teu gemido, a tua necessidade, a tua dor, quem conhece o que se passa no teu íntimo, é o Espírito Santo de Deus. Não julga por vista, não olhe por vista, não julgue por aparência, julga pela reta justiça, João 7,24, pela reta justiça, que é a santa palavra de Deus. Senhor, e agora? Conheci um caso de um homem de Deus, de um pastor, que antes dele casar, jovem ainda, Deus uniu ele a uma jovem, serva de Deus. Ele foi para a igreja, estava lá. Quando ele chegava no banco da igreja, ele cochilava, e a menina, jovem ainda, indignada, querendo as coisas de Deus, falou: Senhor, eu vou terminar com ele hoje, eu não quero mais nada com ele. Ele cochilava no banco da igreja. Terminava, ela contou isso, eu estava lá quando ela contou isso.
Hoje já são casados, igreja edificada, pai de família, chefe de família, homem honrado, conhecedor tremendo da palavra de Deus. E ela ia, vou terminar. Quando terminava, o Espírito de Deus, assim que ela chegava, ela, volta lá com ele, eu não mandei você terminar com ele. Voltou, vamos voltar no relacionamento, em namoro debaixo do temor do Senhor, não é o namoro de hoje em dia. E voltava o relacionamento e tal, e daqui a pouco ia para a igreja, e ele dormia, e tinha hora que isso, que aquilo, ele não agia como ela gostaria que ele agisse. Era essa a questão. Eu vou terminar. E Deus falava, não, volta lá. E numa dessas vezes ela contou que Deus falou para ele, não quero que você se separe dele, porque eu tenho uma grande obra na vida dele e junto contigo. Aí ela se calou. Dali para frente, quando ela obedeceu o que Deus estava falando, o homem cresceu espiritualmente, cresceu na palavra, cresceu na graça, cresceu no conhecimento. Deus fundou a igreja usando a vida dele, o ministério poderoso que alimentou muitas e muita gente, inclusive a minha vida, e Deus foi trabalhando ali e tudo mais. Mas se entrasse o conselho da mamãe e o conselho do papai, é isso mesmo, filha, termina. Não, filha, casa. Não, filha, separa. Não, filha, fica. Meu querido, conselheiro é o Espírito Santo de Deus. Quem te conhece no teu íntimo é o Espírito Santo de Deus. Quem sabe a vida que tu vai ter pela frente com a pessoa que casou é o Espírito Santo de Deus. Quem sabe aonde vão dar todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Então não tome atitude por vista, não tome por aparência e não deixe ninguém se meter no meio do teu gemido. Leu aí comigo? E a multidão repreendia. Não mandava só calar a boca não, repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, olha só, que queres que eu vos faça? Que coisa tremenda. São poucas as vezes que tu vê na palavra Jesus chegando para a pessoa que está clamando, chamando e fala, o que tu queres que eu te faça? E aqui foi uma dessas. Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. O pedido deles revelou o tamanho da estrutura da fé que eles tinham. Senhor, nós somos cegos. Pediu o que tu quer que eu faça? Eu quero uma casa, eu quero dinheiro para poder pagar empregado para cuidar de mim, alguém que cozinhe, alguém que cuide da minha família, alguém que isso, alguém que lave para mim, que passe, que... Não, eles foram direto. O pedido da pessoa revela a estrutura da sua fé. Senhor, aqui ó, Senhor, respondendo Jesus, chamou, o que queres que eu vos faça? Disseram-lhe, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. É assim que eu creio, num Deus que transforma radicalmente todos os quadros. Não acredito em testemunho que contam que as coisas estão melhorando. Eu só acredito em testemunho quando dizem as coisas foram mudadas, foram transformadas, foram modificadas. Deus não melhora as coisas, Ele transforma as coisas. Mas aí tem uma lição aqui que o Espírito Santo está trazendo. Por que Jesus falou que queres que eu vos faça? Primeiro, porque eles já tinham determinado. Fé envolve determinação. Eu vou clamar, eu só vou parar de clamar quando ele ouvir a minha voz. Eu vou clamar. E essa determinação envolvia o quê? Não vou dar ouvido a ninguém. Não vou dar ouvido a quem está falando de mim. Você está falando assim porque você não é cego, né? Por isso está me repreendendo, mandando eu calar. Não vou perder tempo de discutir com ninguém, não. Eu vou clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Cala a boca, ó, peraí, está incomodando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Clamavam mais ainda. Está faltando isso na igreja hoje em dia. Está faltando isso nos dias dos crentes de hoje. O crente se preocupa com quem está do lado. O crente se preocupa com a família. O crente se preocupa com o outro. Se preocupa com A e com B. Olhe para dentro do teu íntimo e deixe de dentro do teu íntimo sair o clamor da tua necessidade diante de Deus. Deus quer ouvir a tua voz.
quer ouvir o teu clamor. Ora por mim, irmã? Oro. Vai orar hoje por mim? Oro. E você ora por mim? Oro. E você? Não, eu já orei, eu estou cansado, hoje talvez eu tenha que dar uma saída, tem um lugar para ir, para passear. Não. Mas ora por mim, tá? Essa pessoa vai viver na miséria o tempo todo, com pessoas orando por ela. Porque tem hora que Deus, para mudar o teu quadro, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. Livro de Jó. Deus falou o que para os amigos dele? Ó, pega o sacrifício e o holocausto de vocês, vai lá, entrega para o meu servo Jó. Porque a ele eu vou ouvir. Vocês não, a ele. Então eles poderiam clamar, 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 clamar. A ele eu vou ouvir. Ele vai interceder por vocês, a ele eu vou ouvir. Tem hora que Deus quer ouvir a palavra que sai da tua boca. Tampar os teus ouvidos para as vozes que estão de lado, intriga, fofoca, dissensão, facção, não quero ouvir nada disso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu tenho um alvo, eu tenho uma necessidade, Senhor. Eu preciso de um socorro teu, Senhor. Eles eram cegos. Eu imagino a angústia que aqueles homens sentiam. Tanto é que quando Jesus fala, o que quer que eu vos faça? Senhor, que os nossos olhos se abram. Olha o que Jesus diz. Disseram-lhe, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Jesus foi movido, poucas vezes você vai ver essa expressão na palavra. Jesus foi movido de íntima compaixão, íntima, porque a fé daqueles homens era estrondosa. Observa que eles não pediram a ninguém para clamar. Tu vai passar por ali? Jesus está lá? Se tu conseguir chegar perto lá, ou ele te ouvir, eu estou por aqui, pede ele para vir aqui orar por mim, ou me curar, se ele puder, ou se der. Tá? Não, nada disso, se puder, se der, o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Cala a boca aí, está incomodando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Está importunando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. No meio da multidão, Jesus foi até eles. O que queres que eu vos faça? Que os nossos olhos sejam abertos. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Se a Bíblia está dizendo que é impossível, não vai discutir. É impossível agradar a Deus. Agora, com fé, é impossível que você não agrade a Deus. É impossível que Deus não se agrade daquele que manifesta fé na sua palavra. Uma fé como essa, sim, que o clamor sai de dentro do teu espírito, com desejo de ouvir Deus, com desejo de falar com Deus. Não ore por desencargo de consciência. Não ore porque simplesmente é um hábito de orar. Não ore porque simplesmente eu tenho que orar porque eu sempre oro antes de dormir. Não ore simplesmente porque eu estou acostumado a orar depois de almoçar, ou antes de almoçar, ou antes de jantar. Mas ore porque você tem o desejo de orar, a vontade de orar, a ânsia de orar, a expectativa, a razão, o desejo, o prazer em orar. É aí que Deus se move de íntima compaixão. Quando Ele vê o prazer, o desejo, a ânsia, a vontade sair de dentro do teu espírito, um grito de clamor como desses homens, com desejo, com ânsia. Eles sabiam que se Jesus desse uma palavra, os olhos deles seriam abertos. Tanto é que eles não pediram nada natural, nem me dá, Senhor, me dá bastante ouro, bastante, eu quero ser rico, que aí eu vou ter pessoas para cuidar de mim, porque eu estou podendo enxergar. Não, que os nossos olhos sejam abertos. Quando tu conhece Deus de uma maneira mais íntima, tudo na nossa vida vai mudando. A nossa oração vai mudando, não é mais aquela oração como era no começo, vai sendo transformada. O nosso corpo vai sofrendo transformação, a nossa confiança vai se multiplicando, a nossa fé vai aumentando. Isso quando tu vai conhecendo a Deus. O teu desejo vai sendo transformado, a tua ousadia vai sendo mudada, a tua ânsia vai sendo acrescentada, tudo vai sendo mudado. Isso é sintomas de crescimento espiritual. Então, quando as coisas vão sendo modificadas lá no teu íntimo, a tua oração é mudada, tudo é mudado, e pelo que o Espírito Santo vai trazendo ao nosso espírito, Ele espera que isso aconteça em nós. Um dia Deus vai te perguntar:
o que tu fez com tudo que você ouviu. E aí eu quero ver o que você vai dizer. A tua vida não pode continuar a mesma mediante a palavra que você está ouvindo. Quando tu ouve realmente a palavra de Deus, a tua vida não pode continuar a mesma de minutos atrás antes de você ouvir. Parábola do semeador. A semente está sendo lançada. O responsável pelo preparo onde a semente vai ser armazenada é você. E o responsável por armazenar a semente é o Espírito de Deus. Ele vai fazer a semente chegar até você de acordo com como você se encontre naquela hora. Jesus não disse para esses homens: você crê que eu posso fazer isso? Vocês têm fé para ser curado? Vocês acreditam que eu sou filho de Deus? O que tu quer? O que vocês querem que eu vos faça? Que os nossos olhos sejam abertos. Foram abertos, foram curados. Foram curados. Para o pai de um menino, Jesus disse o quê? Que ele fosse crente, não fosse incrédulo. Começou a repreender ele. Ele se humilhou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então hoje o Espírito Santo está te chamando a isso, a quebrar a casca, romper os elos, rebentar a barreira, se soltar e botar um grito íntimo lá do teu ser, lá de dentro de você, de um coração quebrantado e contrito, em uma oração transformada pela palavra que você está ouvindo. Porque para esses cegos aqui gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, para eles darem esse grito, é porque algo muito tremendo sobre Jesus eles ouviram antes. Ninguém manifesta fé sem antes ter tido um contato com a palavra. Agora eu tenho certeza de uma coisa: você tem muito mais contato com a palavra do que esses dois cegos tiveram. Você já ouviu muito mais coisa do que esses dois cegos ouviram. Você tem na tua mão muito mais coisa do que aqueles cegos poderiam pegar. Tu tem uma biblioteca na tua mão, tu tem a poderosa palavra de Deus. O Espírito de Deus não morava dentro deles. O Espírito de Deus mora dentro de nós. Então Deus quer ouvir a tua oração, quer ouvir o teu grito, para tudo ser transformado na tua vida. Posso pedir alguém para orar por mim? Não só pode, como deve. A Bíblia diz: orai-vos uns pelos outros. É importante orar, confessar o vosso jugo para que sareis. É importante. Paulo escreve, 1 Tessalonicenses 5,17, ora sem cessar. Mas chega a hora que Deus quer ouvir a tua voz, o teu grito, o teu clamor. É fechar a porta do teu quarto, ninguém te atrapalhar, ninguém te interromper. Chega, agora eu vou falar com o meu Deus, que é Espírito, que é vivo, que é verdadeiro, que não é de pau, não é de pedra, não é de gesso, não é um boneco pintado, não é um quadro desenhado na parede. Ele é Espírito. Agora eu vou rasgar o meu peito diante do meu Deus. Sai da frente, ninguém me atrapalha, tranca a porta, eu vou clamar. É isso que Deus está esperando, para muitas coisas na tua vida já começarem a ser mudadas. Essa ânsia, esse desejo, essa vontade que esses homens tiveram, essa falta de covardia, que é o contrário de hoje em dia. As pessoas têm muita covardia. Esses homens aqui, você não vê covardia. Covardia significa timidez, né? É sinônimo de covardia. Eles não eram tímidos. Tinha uma multidão repreendendo eles. Cala a boca aí, ó. Está incomodando. Chega, peraí. Imagina então mais o que não disseram para ele. Pô, está gritando aqui atrás da gente. Chega. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Outra coisa, meu querido. Tem misericórdia de nós. Às vezes tu pede pessoas para orar por você que não andam no mesmo propósito que você, que não alcançou a mesma fé que você, que não ouviu as mesmas palavras que você. No caso aqui os dois disseram: tem misericórdia de nós. Eles gritavam: tem misericórdia. Um podia dizer: tem misericórdia de mim. O outro também gritava: tem misericórdia de mim. Não, tem misericórdia de nós. Porque realmente eles tinham uma comunhão, eles partilhavam da mesma fé, mesmo mover, no mesmo espírito, com o mesmo desejo. Tanto é que Jesus fala: o que tu quer que eu faça a você? E você, o que tu quer que eu faça? Não, Jesus fala: olha, que queres que eu vos faça? Plural. Vos. O que você quer? Que queres
que eu vos faça? Ele podia falar, o que eu quero que eu faça a você? Porque você clamou, mas o outro... Não, o que querem que eu vos faça? Porque eles estavam no mesmo propósito, é o mesmo mover. Outra coisa, muitas das vezes a queda do crente é andar com quem não é crente e pensa que é crente, e o crente não discerniu que aquele outro não é crente. Essa é a razão, muitas vezes, da queda do crente. Embaraça, te atrapalha, te incomoda. Aqui os dois estavam em unanimidade no pedido, unanimidade no propósito e com uma fé totalmente homogênea. Aquela fé, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória. No final você vê que quando Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram, agora eu estou vendo, vou curtir o mundo, vou curtir a vida, rapaz, eu estou enxergando, Jesus me curou. Depois que eles começaram a enxergar, diz a Escritura, eles o seguiram. Olha que Deus, como é que sonda e conhece o nosso coração. Às vezes Deus não responde a oração que tu fez, porque Ele sabe o que tu vai fazer quando a bênção chegar. Na hora, antes da bênção, Jesus me dá isso que eu prometo, eu te sirvo, eu faço, eu me entrego, eu estou todo dia, quando chega uma bênção, Jesus entende, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou sem tempo para estar na igreja, eu não estou conseguindo chegar na igreja, não está dando para chegar. Deus conhece o meu coração, mas antes, Senhor, me dá isso, eu te prometo isso, eu te prometo aquilo. Muitas das vezes com Deus ninguém brinca, Deus conhece todo mundo, a Deus ninguém engana. As coisas também às vezes ficam travadas na tua vida, porque Deus sabe, se Ele liberar aquela bênção, o que tu vai fazer com ela. O que tu vai fazer com ela? Esses homens, depois que começaram a enxergar, Jesus não falou para eles, vem, me segue. Pô, não, me segue aí, não vai embora, não, me segue. E logo viram, e eles o seguiram. Que coisa tremenda. Que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos mesmo fazer. A Ele seja todo louvor. Deixa o grito sair do teu íntimo e o nome do Senhor ser glorificado.